Fala, pessoal. Papo aqui com o Fernando. Ó, já dei spoiler, ó. Que merda. Nem comecei ainda, já falei quem é. Já tava rolando aqui, trocando uma ideia com um cara que eu admiro demais. Tá aí no mercado faz tempo. Criou um negócio super longevo. Acabou de inaugurar mais uma vertente completamente diferente do que ele fazia anteriormente. E vai ser um prazer trocar ideia com ele, porque ele é um cara que ele tem uma pegada muito semelhante a mim, inclusive. Falando do Fernando Kaplan, o Nando Kaplan, do Venga, que tá desde 2009 aí, né, cara? Desde 2009, É. são 15 anos esse ano. Caramba, 15 anos. Comemorando. Em breve algumas novidades. O que você tinha perguntado agora mesmo que eu falei? Calma aí que a gente já vai Não, como falar. é que você começou o Sirva-se? Como é que foi? Aqui o programa Porque eu te conheço há muitos anos, né? Desde a época lá do início do vinho, Venga, do vinho, que... quando eu tava na Wine Brands, fazendo a representação comercial deles e tal. A gente começou a se falar ali. Porra, tempo pra caramba, né? Denuncia Tem idade. quanto tempo já? Cara, eu comecei no mundo do vinho em 2010, se eu não me engano, 2011. Então a gente se conhece. Isso foi antes ou depois do Sushi Leblon? Muito depois. Cara, o Sushi Leblon foi em 2005, se eu não me engano. Aí na Kombi, 2006 a 2008. Caramba, aí tive meu próprio. Você lembra do Nakombi? Foi incrível. Incrível, no Jardim Botânico, né? Era um lugar inacreditável. Um lugar que. Acho que a gente não tava. O Rio de Janeiro não tava preparado para aquele palácio que foi construído ali naquela época. Eu não sei nem se hoje aquilo talvez desse certo, que era monstruoso, né? Era gigante, estruturado pra caramba. E teve um erro clássico ali que foi excesso de sócios, né? Tinha ali, eu acho que. Esse é um problema às vezes. Né? Acho que tinha uns 8 sócios, 9 sócios, sei lá. Naquela época já tinha sido um investimento de 5 milhões. Caramba! Foi um negócio inacreditável que teve um pico muito rápido e uma descida muito rápida. Mas eu comecei aqui, cara, tem um cliente lá no restaurante que é muito conhecido da galera da nossa idade. Eu não sei se a galera mais jovem vai lembrar dele, mas ele é um cara muito atuante, que é o DJ Memê. Lembra do Memê? Sim. Memê que trabalhou com o Lulu Santos, Memê e eu, lançou Claudinho Bochecha. E aí ele tava falando a gente tava falando de música, falando de comida e tal, não sei o que. Eu falei pra ele, porra, cara, tem uma galera tão bacana em restaurante que conta tantas histórias, tem tanta história pra contar, e as histórias vão se perdendo ou ficam só entre a gente, ninguém tá documentando esse negócio. E eu queria entender, queria saber se eu consigo documentar isso, fico pensando como fazer. Ele falou, tem um estúdio de um amigo meu chamado Dani D, que é DJ também, ali em Ipanema, quer ir lá conhecer? Eu falei, cara, vambora, quero ir lá conhecer. E aí ele me trouxe aqui, eu olhei e falei, caramba, fiquei olhando pra isso tudo aqui, né? Cara, dá pra fazer um podcast e escrever um livro, né, cara? Pois é, depois de se juntar tudo, dá pra escrever. Cada coisa, cara, que acontece no nosso dia a dia, né? Aí eu perguntei, mas e aí, como é que funciona? Ele falou, não, você senta aí, traz o tema, desenvolve o tema com o teu convidado, eu gravo tudo, faço os cortes, e tarará. Eu falei, é mesmo? Falei, tá bom, né? E aí, só que não é tão simples assim, né? Eu tive que chamar uma pessoa pra cuidar das mídias sociais, dos cortes, negócio, né? É um negócio sem fins lucrativos. Porque eu banco isso aqui na expectativa dele se bancar em algum momento para eu continuar fazendo isso, batendo papo com gente interessante do nosso mercado, fora do nosso mercado, e muito documentando essas histórias que estão por aí, né? Muito bom. Depois que entra na internet, bicho, tá lá. É o Sirva-se, né? Vai lá, tem história, é o que a gente vai contar aqui. Tu tem uma veia empreendedora fantástica, né? O Venga foi o primeiro da sua categoria, não foi? Culinária espanhola, dessa pegada mais informal, mas de uma certa forma mais divertida, não tinha na época, né? Ou eram restaurantes mais clássicos, né? Inclusive, assim, bom, em 2007, 2008 eu tive a ideia do Venga, né? E aí eu viajei pra Espanha, quer dizer, já conhecia muito a Espanha e tal, já tive essa ideia antes. Era encantado, né, com essa cultura de tapas.
E aí eu voltei, né, no intuito de executar isso. E, assim, na minha cabeça, a gente não tinha um lugar aqui no Rio que você pudesse tomar uma taça de vinho num ambiente mais informal, sem toalha de mesa. Até então não tinha, né? Foi uma coisa muito nova, assim. É uma coisa meio antes de gastrobares. Foi antes dos gastrobares. Então, assim, eu acredito que foi muito um divisor de águas. Até então, não via a gente tomar taça de vinho na calçada, entendeu? Então, e assim, na verdade, essa sofisticação um pouco mais do boteco, eu acho que a gente ajudou a introduzir muito isso, né? Os gastrobares, eu tava com o Momo, as pequenas porções. Eu tava com o Toninho Momo aqui agora há pouco, né? Falando de boteco, né? E o Venga nada mais é do que um boteco espanhol, né? Sim, e começou bem boteco ali na Dias Ferreira, né? Uma coisa bem pequena. Bombou, né, bicho? Logo no princípio era uma loucura, ninguém conseguia entrar, né? Era... Todo mundo em pé. E foi uma coisa assim, meio que um precursor, né? Todo mundo olhava assim e falava, caramba, olha que lugar legal, olha que parada maneira. Eu me lembro... O Rio tem essa veia botequeira, né? Sim. Sempre teve, então não fazia todo sentido. Eu me lembro até como um formato, né? Que aquele ali era um ponto, apesar de ser Dias Ferreira, que estava fechado há muitos anos. É um pedaço menos nobre, do né? lado do Embalo Bar, né? Que é um bar clássico. Que tá lá até hoje. Um boteco clássico, que tá lá até hoje, do seu Ivan, um querido. E aí, as pessoas não queriam muito aquele ponto por causa disso, de estar do lado de um boteco, barulhento e tal. E também porque, assim, não tinha muito espaço pra cozinha, né? E eu falei, pô, cara, vamos... Pô, eu olhei San Sebastián, né? Fui pesquisar lá, né? San Sebastián, você conhece? Não conheço pouco a Espanha. Conheço mais Portugal. E, cara, o pessoal faz milagre lá. O tamanho da cozinha é ridículo. Então eu falei, pô... Quando eu chamei uma consultora na época, né, de cozinha, quem foi pra que me fez ajudar, foi a Cissa. O primeiro cardápio foi a Cissa. Ela falou, pô, queridíssima e competente demais também. Tinha viajado também por lá na época. Então, uma pessoa muito querida. E ela falou, pô, Fernando, essa cozinha é muito pequena. Eu falei, Cissa, é o que eu tenho. Em San Sebastián, o pessoal foi menor. Vamos nessa. E aí foi assim, graças a Deus foi um sucesso e foi, acredito que um divisor de águas, assim, essa coisa de pequena porção, depois apareceu muita coisa de gastrobar, com essa estratégia. E o seu Ivan do bar do lado, o que achou dessa história? Cara, ele adorou, assim, o Rio é muito democrático, né, assim, tem essa pegada democrática, de um lado tá um boteco mais pra sujo, o outro tá um boteco meio mais pra limpo, né. Então, ele curtiu e às vezes tinha gente que ia lá, depois no Venga ia tomar um chopp lá, enfim. É o Rio de Janeiro, né? Total. Eu lembro que eu, na época, eu era vendedor de vinho, né? Tava lá como representante comercial da Wine Brands, que foi a empresa que eu fiquei muitos anos. E a tua pegada era Espanha. Cara, que eu trabalho é Espanha, não adianta tentar me apresentar nada que fuja disso aqui, né? Porque tem que ter um cardápio enxuto, né? Tu tinha os vinhos espanhóis, aquela cerveja Estrela, não tinha? Ainda era Estrela Barcelona. Ainda tem lá ainda? Não, agora é Galícia, né? Já sei lá, de 10 anos pra cá, no início era Barcelona. E aí, uma curiosidade, que eu morava do lado, né? Então o meu estoque era em casa, como muita gente começa, né? Tua esposa deve ter adorado isso. Adorado, né? Cara. Adorado. Chegava lá um monte de gente pra pegar cerveja de madrugada. Cara, é clássico, né? De muita gente tá começando. Mas foi muito legal. E como é que foi a estruturação do negócio, né? Porque você tava falando, pô, eu faço tudo, né? Então, branding, administro e contrato, demito, falo com o fornecedor. No início foi essa loucura toda. Hoje em dia deve estar, são 3 casas, né? Então... Cara, não tá muito diferente. Ainda tá muito na sua mão ainda? Hoje em dia ainda tá muito na minha mão. Eu tô querendo até estruturar melhor. Mas, assim, eu acho que eu tenho isso muito de você, assim, pelo papo que a gente teve, de às vezes, assim, porque, assim, eu quero trabalhar com gente que seja boa, cara, e a gente tava falando antes aqui um pouco da dificuldade de encontrar mão de obra,
qualificada e gente que queira trabalhar, então eu sou numa de... Cara, se for mais ou menos é melhor fazer porque entendeu? Acaba atrapalhando. Às vezes a gente Então... trabalha com a pessoa que tem disponível, né? E tenta ir evoluindo, administrando essa mão de obra para qualificar ela cada vez mais, mas tá abrindo muito negócio, né? Tem muita coisa abrindo, então tá escassa realmente a mão de obra de restaurantes. Sim. E o mercado mudou bastante também, né? Mudou muito, né? Mudou muito. E quando eu abri em Ipanema, um ano depois lá do Leblon, só tinha na Garcia a gente, o Alessandro, o Frederico, o Viacete. Hoje tem mais uns 30 ali do teu lado. Hoje no raio de 1 quilômetro tem uns 30, né? Impressionante. Investimentos parrudos, né? E tem muita gente preocupada com o que está acontecendo em Ipanema, né? Esse boom de restaurantes acaba, num curto espaço, um público meio que definido para todo mundo. Sim. Tem posicionamento parecido, né? Eu vejo muita gente reclamando de Ipanema hoje em dia, no sentido de que tá meio estranho o que tá acontecendo lá. O volume de vendas, de uma forma geral, deu uma diminuída. Muito player, eu acho assim, alta temporada, claro, tem muito turismo e tal, mas quando dá uma baixa... É muito restaurante para uma demanda talvez não suficiente, né? E são pontos caros, aluguéis caros. Aluguéis caríssimos. Equipes caras, né? E aí eu prevejo que também vai ter um ajuste, né? De oferta e demanda, tanto de aluguel, né? Porque assim... Aluguéis caríssimos, né? Caríssimos. E aí você vê que gastronomia não é... Claro, o ponto é super importante, mas... se hoje vê cases aí, até o Edu tava no... Você é precursor de pontos, inclusive. Você entrando em bons pontos antes de todo mundo. O Edu faz a mesma coisa. O Edu, enfim, eu assisti o podcast dele, muito legal. E abre casas em Botafogo, Glória. Acaba que a pessoa vai, né? Destino. E aí você consegue ter na tua estrutura de DRE... Você consegue investir em outras coisas e tendo um aluguel mais barato, né? Dá espaço para outras coisas. DRE é um negócio importantíssimo pra gente, né? Que é demonstrativo de resultado do exercício. Isso é um negócio que 99,9% das empresas não tem. Inclusive a minha tá conseguindo pela primeira vez depois de 10 anos ter um DRE decente que a gente consiga realmente entender o que tá acontecendo. Porque, cara, é bizarro fazer DRE. É detalhe em cima de detalhe, classificações, onde entra cada coisa para não sei o quê. Eu contratei uma consultora externa para fazer esse DRE final pra gente. O nome dela é Kit, eu não sei o sobrenome dela, infelizmente. Pessoa da mais alta competência, cara, e que tá fazendo relatórios gráficos inacreditáveis ali, facilitando muito a minha leitura do negócio, né? A gente sabe do nosso negócio muitas vezes por feeling, né? O que tá vendendo, o que não tá vendendo, se tá vendo, reposições e tudo mais. E esse é o melhor indicador, sem dúvida. Esse é o melhor indicador, mas você olhar ali no fino realmente o que tá indo, para onde tá indo, quais são os seus percentuais, onde o CMV, o custo da mercadoria vendida tá alto, por quê, e adequar e tal, é fundamental, né? Então, mas eu acho que tem uma questão, Nando, é que o DRE por si só, ele não é difícil. O grande problema é que o teu dia a dia tem que estar muito bem organizado, senão você vai ter um DRE que não reflete exatamente o que é aquilo, né? Porque você tem que ter os lançamentos corretos, tem que ter a conciliação, então tem que ter toda a rotina diária. Você tem uma equipe administrativa hoje de quantas pessoas? Então, hoje, para os 5, né? Hoje a gente tem 3 unidades do Venga e 2 do Solo. E hoje a gente tem vamos dizer, uma gerente, né, do escritório, um assistente financeiro, um comprador e uma pessoa de DP, assim, RH, mais de DP. 4 pessoas. 4 pessoas. Um estoquista e 3 ali no administrativo, propriamente dito. Cada loja, com algumas exceções, tem um estoquista. E é isso.
O administrativo tá bem estruturado, é fundamental, né, cara? Sim. E aí, quando você abre uma operação, e até um papo que eu tava tendo hoje com uma pessoa também, eu acho que o foco principal é acertar a operação e venda, né? Não dá para ficar muito preocupado ali no momento, até porque é impossível, a gente sabe como é que é na abertura de restaurante. Então, assim, é focar ali na abertura de faturamento, receita. Sim. Um restaurante que tá saudável de receita, a gente vai acertando ali o administrativo e organizando. O problema é quando a receita tá baixa, né? Duas coisas. Eu acho que a receita e o operacional, né? Porque o cliente tem que sair feliz. Exatamente. Assim, o resto depois tu vai acertando, cara. Gestão é contínuo, não depende de ninguém, né? Então, Sim. Quer dizer, depende das pessoas, assim, não depende de cliente, de terceiros, né? Então você vai acertando ali, mas assim, de início, se a tua operação, assim, de atendimento, de oferecer um produto, isso que tem que focar, não tiver certo, aí depois para resgatar isso é muito pior, Não, né? Total. Você tava falando, né? A tua impressão de que a minha operação melhorou bastante, né? O serviço, assim, já curtia pra caramba. Uma coisa é a cozinha, né? Cozinha você fazer uma cozinha impecável, mas o salão pecar, acaba que dá num problema igual, né? Do cliente chateado. Sim. Então é isso. Essa coisa de acertar a cozinha, acertar a equipe, tá treinando o tempo todo. Sim. O tempo todo. E a minha rotatividade de funcionário lá no Haru é baixa, cara. Não, e tem outra coisa. Outro dia eu tava vendo um talk que o Solo do Leblon tá lá no Instituto 12, né? Que é um instituto de inovação e tecnologia, um espaço surreal. Não sei se você já conheceu. Não, eu conheço o que é ali do lado do Venga. Foi até a festa do 50 Best. Tá, onde era o Crypto Kitchen, tá. Que eu operava ali junto com o Rafa. E aí o Solo do Leblon é lá. E aí eu tava assistindo o toque do Rafa com o Felipe Bronze. E aí perguntaram pra ele assim, cara, qual o maior problema que você já se deparou? Me conta uma história ruim, o maior problema de um restaurante, assim, o que você acha? Cara, é quando não tem movimento. Putz, é que aí degringola um monte de coisa, né? Em contrapartida, quando você tem movimento, tudo fica mais fácil, né? Caixinha boa, aí você consegue. Os problemas são outros, né? Os problemas do sucesso são muito agradáveis do que os problemas do fracasso. Então, assim, por isso que eu digo, no início, e o negócio prosperando fica muito mais simples de acertar isso tudo, né? O cripto ali, por mais que tenha sido uma ideia muito bacana, não decolou no final das contas, porque eu não entendi. O espaço todo era de uma gestora de cripto, né? E acabou não funcionando direito, né? Aquilo foi mais uma concepção de ambiente, de nome até da própria Hashdex, era um braço de... Foi uma parceria ali. Um braço de marketing da Hashdex. Acabou não funcionando como a gente imaginava. Outras pessoas pegaram para gerir aquele espaço lá e transformá-lo num instituto. E aí nessa eu já operava e o pessoal curtia o solo lá de Ipanema. E tem a ver com o espaço, que também tem o tema de sustentável. Orgânico, né? E assim, um lugar para consumo o dia inteiro, né? O solo, cara, você pode ir a qualquer momento do dia, né? De manhã, de tarde, de noite, pode tomar um café, um doce, almoçar. Cafeteria tem dessas coisas, né, cara? Você tá ali... Eu tava falando, quem toma café o dia inteiro, às vezes, né? O cara toma um de manhã, daqui a pouco, após o almoço, toma outro, aí no meio da tarde toma outro, final da tarde toma outro. É impressionante a frequência, né? Tu vê a pessoa indo mais de uma vez ao longo do dia? Cara, é impressionante. Impressionante. Assim, a gente tem clientes que vão 2 vezes ao dia. Às vezes um solo de Ipanema e depois um solo do Leblon. É muito impressionante isso. Assim, no Venga e no Haru também, eu mesmo do Haru, se não vou, eu peço toda semana, 2 dias de semana. Mas assim, num café, cara, é surreal. A pessoa vai... É a casa dele, né?
Faz parte da rotina diária, né? Da rotina. Então você tem mais regularidade de movimento, aquilo que a gente estava falando. Né? Ele oscila menos, então você consegue prever mais, dimensionar a equipe, produto, né? Não tem aquela coisa que, uma hora sai... um dia sai 20 batatas bravas, outro dia sai 5, a coisa é um pouco linear, né? Isso ajuda na gestão, assim. Ajuda bastante. Apesar de que o ticket médio é mais baixo, tem que passar muita gente, então você tem uma demanda maior também de fluxo, né? Então também tem que ter uma equipe mais parruda para atender isso. E de onde veio a ideia do solo? Então, a gente já tem uma padaria que pouca gente sabe, não sei se você já sabia, a gente tem uma padaria que faz os pães de fermentação natural, isso já tem... Você faz os teus próprios pães. A gente herdou até do Marquinhos Cerutti, né? No posto de gasolina ali? Na época... Ele ainda fornecia pra gente. Não, o Marcos viajou. Não, mas a padaria era lá. Ele tinha. Ele fornecia os pães pra gente. E aí ele acabou indo embora. E aí a gente negociou de ele fazer, ensinar lá o chefe, enfim, acabei. Marco Cerutti foi o cara que iniciou a fermentação natural no Rio de Janeiro. Um cara muito inteligente, criativo. Pouca gente talvez lembre dele porque ele não tá mais aqui no Brasil, né? Mas aí, o início da fermentação natural, de se falar de pão de fermentação natural, foi com ele. Foi com ele, antes da Slow. Foi com ele. Um cara muito importante. Hoje, principalmente para essa história do pão aqui no Rio de Janeiro. Verdade. Fazia uns pães incríveis. E aí a gente acabou fazendo uma padaria lá, uma mini padaria, com pães especiais, o pão cristal, que é um pão que acho que no Brasil, pelo menos o único lugar que eu encontrei foi no Venga. A gente faz, que é o pão que os catalães comem, um pão com tomate, né? Que é um pão, quase uma ciabatta, né? Um pão super alveolado, que o tomate penetra dentro. Aquilo ali é viciante, né? Tomate, puxando para a culinária japonesa, é um dos insumos que nós temos aqui, tem umami pra caramba, né? É a sensação de gosto maravilhosa que você sente, né? E aí a gente fazia pães distribuía pro Venga e para um ou outro restaurante também. A gente fornece pro Massa, lá pro Pedro, pro Malta. Mas é só pra PJ? Malta. Pra PJ. Algumas PJs e a gente fornecia para as nossas casas. Interessante. E aí eu sempre quis potencializar o uso da padaria e sempre quis fazer alguma coisa voltada a sanduíche, assim. E aí quando a gente pensou no negócio, eu queria que fosse um negócio complementar ao... Assim, na verdade, como é que antes surgiu o ponto, né? Às vezes você tem uma ideia, mas se adapta a ideia ao ponto, né? Isso acontece muito, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Que não é tão simples encontrar ponto. Um pouco mais caro em geral, né? Então, assim, praticamente no pós-pandemia, assim, janeiro de 2023, a gente tinha um ponto ali do lado do Venga, na Garcia, que era o Amelie, e que estava vagando, e a mesma proprietária de um das lojas do Venga de Ipanema, e a gente tem uma super boa relação. Aí me ligou, Fernando, vamos fechar e tal, pega. Eu falei, cara, mas agora eu tô num momento complicado, não tem como e tal. Aí, enfim, fomos negociando e ao mesmo tempo vagou um do lado de Copacabana, mesma situação, é impressionante, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer aquela coisa de tentação, né? Tentação, do lado do Venga de Copa, e também o proprietário super parceiro nosso. Ô, Fernando, e aí? Tá afim? Eu falei, putz, cara, não tá me dando escolha. Aí eu peguei os dois. Aí o bichinho empreendedor coça, né? Aí eu falei, vamos fazer o de Ipanema primeiro e depois, que é um aluguel mais alto e tal, e depois de Copacabana. E aí pensei num negócio que primeiro que tivesse uma sinergia, fosse complementar ao Venga, mas que ao mesmo tempo tivesse uma sinergia
E a padaria vinculava os dois, né? Essa coisa da sinergia. E aí complementa no sentido de vocação, né? Um ser um negócio mais noturno, Venga, né? Happy hour, noite, é muito forte. E o outro ser um negócio mais diurno. E principalmente para poder otimizar os dois pontos, né? Você sabe que, por exemplo, hoje o solo de Ipanema no café da manhã fica muito cheio, né? Então eu abro principalmente a varanda do Venga de Ipanema para poder atender. E aí à noite, quando o Venga tá cheio, sem perturbar ninguém. Eu expando pra varanda do solo. Então tem essa troca que a questão do aluguel, né? Tem que otimizar. E aí eu queria essa coisa também de não ser concorrente um do outro, ser complementar. E aí, por exemplo, no solo, a gente tem todo um conceito de tudo a gente produz lá, artesanal, então a gente não vende refrigerante. Faz a sua sodinha lá. Vende vinhos com mínima intervenção. Então, às vezes o cara tá ali e fala, pô, eu quero um vinho espanhol, uma Estrela Galícia. A gente acaba atendendo, né? Trocando. E aí foi isso. Eu queria... E aí sempre quis fazer uma coisa mais de sanduíche. Achei que aqui não tinha uma coisa de brunch. E foi assim. Sempre gostei dessa pegada de sustentabilidade. Sempre fui muito ligado. Então... Foi assim a ideia. Já tem 2 lojas. Já tem 2 lojas. Copacabana abriu logo em seguida. Não, Copacabana ainda não abriu, né? Ainda vai abrir. Então são a segunda loja onde... a segunda loja é lá onde era cripto. A gente abriu Ipanema, né? A prioridade foi abrir Ipanema, que era o lugar mais caro. A gente abriu tem um ano e um mês, mais ou menos. E aí depois a gente ia abrir em seguida a Copacabana. Só que veio o convite de abrir lá no Leblon, a gente priorizou. E aí Copacabana tá quietinho lá esperando a gente juntar um pouco de dinheiro pra abrir lá. Mas assim, eu peguei um ponto lá no centro da cidade, na rua Riachuelo, com a Lavradio. Um prédio lindo, antigo, tá destruído. Vai ser um investimento bizarro. E eu não... É isso, eu tô preferindo trabalhar sem investidores, né? Ou com alguém muito, muito, muito parceiro. E aí eu tô lá devagarzinho também. Todo mundo perguntando quando é que abre. Eu falei, bicho, vai abrir na vontade de Deus aí. Porque o dinheiro vai girando, a gente vai colocando pra dentro, fazendo obra. Né, cara? Porque hoje... Assim, eu tive a facilidade de no Leblon já ter uma cozinha montada. Então, diminui muito o investimento. Mas... Hoje o nível de investimento, assim, para você abrir um restaurante sem muito luxo é muito alto, né, muito alto, cara. É muito alto. As coisas são muito caras, né? Você vai comprar um mobiliário mínimo, assim, é uma coisa absurda. Eu não sei, eu conheço mais ou menos o custo dos equipamentos de cafeteria, né? Então eu imagino que você tenha gastado na tua loja, que nem é tão grande assim, uns 300, 400 pau. Sim. Isso. E na loja que eu tenho lá, cara, eu acho que vai ser na ordem de 1,5 milhão. Eu tô falando assim, sem exageros. Uma cozinha sem exagero nenhum, uma cozinha com exaustão, com mobiliário mesmo. Uma cadeira hoje é no mínimo 700 pratas. É o que a gente tava falando, né? Uma mesa é 1.000 e pouco. Se a gente vai montar um negócio aceitável, da forma que deveria ser, a gente tem que tomar cuidado com a iluminação. Uma pancada de dinheiro. A gente tá falando pancada de 100 mil pra cima. Sim. Acústica, mesma pegada. Exaustão, mesma pegada. Cadeiras, mesas, mobiliário, marcenaria, mesma pegada. Você não consegue montar um negócio da noite pro dia com pouco dinheiro. Não ser... E aí talvez que seja... a grande beleza de muitos negócios do Rio de Janeiro, que são os botequins, os botecos, que você abre uma portinha com a estrutura mínima, fazendo uma comida excepcional e o público aceita, né? O carioca tem essa pegada dos botecos, dos botequins, sentar na rua, igual o Edu falou, que é quase no limite de ser atropelado por um táxi, alguma coisa do tipo. Mas eu acho... inacreditável. Eu vi eu fui recentemente, eu tô mais próximo da Mariana Rezende, do Bar da Frente, do namorado dela, que é do Baixela. Eu não sabia que era namorado dela. Eu fui ali, é muito bacana. Mano, o cara abriu uma portinha ali do jeito que deu, com provavelmente o investimento o dinheiro que eles tinham,
com a comida do caramba e estão arrebentando. Então, às vezes, eu fico pensando nisso. É que quando você começa a ficar um pouquinho mais conhecido, as pessoas criam uma expectativa um pouco maior sobre o seu trabalho. Sim. E você começa a se cobrar, inclusive, um pouco mais. Mas a vontade é fazer a mesma coisa. Até porque às vezes você entregar um produto 100%, você precisa de equipamento, precisa de toda uma estrutura, né? Mas assim, tem uma frase que eu adoro e eu acho que até isso espelha muito no teu negócio, Haru, em si. A única coisa que nasce grande é dinossauro. Né? Então, assim, eu acho que tem muita gente, cara, que já quer nascer assim, porra, vou fazer a coisa ali. E, cara, uma coisa que eu achei genial é o formato teu no Haru, que você foi então, crescendo, se adaptando e melhorando e evoluindo, sabe? A minha ideia inicial era construir com certeza você fez um investimento ali. O meu investimento inicial, cara, que era um boteco japonês mesmo, era um negócio com uma estrutura mínima, foi 200 mil. Tô falando de 10 anos atrás. E, cara, não deu pra nada o dinheiro. Só que foi isso, era um ponto improvável pra fazer uma comida excepcional. Foi o que a ideia era essa. Eu achava que o lugar, por ser feinho demais, pitoresco, ia fazer com que as pessoas viessem a longo prazo, na falação da qualidade da comida, as pessoas iam atrás, né? Sim. E como eu não tinha investidor, todo o dinheiro que entra, e eu não dependia do dinheiro do negócio, essa é uma outra parada que a gente tem que conversar, que eu tento conversar muito com as pessoas. Falei, cara, se você montar um negócio que você depende dele para sobreviver desde o início, você tá ferrado. A tendência é fracasso, a tendência é fechar. Eu não precisava do dinheiro que o Haru dava, e o Haru não dava dinheiro, pelo contrário, dava prejuízo. Os primeiros 6 meses do Haru eu botava todo mês 7 mil, 10 mil, 7 mil, 10 mil. Mas eu tinha esse dinheiro para colocar, e eu acreditava no que eu tava fazendo, né? Do 6º mês em diante eu já não precisava mais botar. De um ano em diante o negócio já meio que andava por conta própria, mas eu não podia tirar dinheiro dali. Não tinha como sobreviver dali. Eu tinha o meu emprego, que era a Wine Brands, que eu, inclusive, eu tive com o ex-dono da Wine Brands, Ricardo Carmiani, que é um cara que eu admiro pra caramba, que me deu muito apoio na época pra eu ser quem eu sou, inclusive, hoje. E, cara, eu só tive coragem de sobreviver do meu próprio negócio do 4º ano em diante. Quando eu falei, cara, agora o negócio realmente pegou, agora tá pronto, agora... Aí eu tomei a decisão 1 ano antes da pandemia, né? Aí vem a pandemia na cabeça. Mas tem umas coisas, uma característica muito é fazer a coisa no pé no chão, né? Assim, muito pé no chão. Agora no solo de Ipanema, cara, a gente tentou reutilizar tudo e, assim... fazer o negócio também, não só com ponto, mas o que a estrutura já oferece, né? Para você diminuir investimento, enfim. Total, otimizar o retorno, porque é fundamental no nosso negócio. Se começar a pirar... Você acha que esse formato de grandes grupos de investidores, exatamente... Eu fico pensando sobre isso, né? Porque até participei de um recentemente. Até onde você cria um negócio que realmente vai ser longevo, né? Porque quando você cria um negocinho que vai escalando ao longo do tempo, ou vai com constância mantendo aquele padrão de qualidade, sem pressa ou sem grandes pressões de retorno, você constrói um negócio que vai criando raízes e vai tendo longevidade, né? Quando você vem com um negócio onde teve ali um aporte milionário, fez algo inacreditável, da noite pro dia surgiu aquele negócio, a impressão que dá é que... E aí novamente entra uma frase do Edu, que eu acho que é de um amigo dele, não é dele. O carioca é um extrativista cultural, né? O cara vai por curiosidade, desfruta daquele ambiente ali, talvez o máximo possível num curto período de tempo, e depois para e vai para uma outra novidade, né? E aí aquela frequência que ele tinha antes se perde e o negócio começa a perder tração a longo prazo. Ou até mesmo no curto prazo, né? Num período inferior a 1 ano. Sim. Eu tenho um pouco hoje em dia, de medo de investimentos milionários. Eu prefiro realmente fazer um negócio pequenininho e ver o que acontece com ele
e crescendo ele aos poucos, do que montar um negócio de médio para grande ou grande e ter que recuar. Você constrói uma base mais sólida, né? E assim... O Venga é sólido pra caramba, né? Exatamente. Você vai construindo, vai entendendo, vai consertando, vai corrigindo. Assim, e quando você entra com investimento milionário, na verdade, normalmente esse business plan tem uma venda muito alta, projetada, né? Assim, projetada muito alta. Um ponto de equilíbrio muito alto. Cara, às vezes a gente sabe que a gastronomia tem uma coisa muito imponderável, né, Nando? A gente tá aí há muito tempo, a gente sabe que não é matemática, né? Às vezes, pô, vários modelos, assim, que você acha que, pô, não vai ser bem sucedido e, cara, surpreende. E surpreende. E outros que, cara, tu fala assim, pô, isso aqui vai bombar. E não Eu mesmo, com 10, 15 anos, eu falei, pô, isso aqui vai bombar. Cara, e não acontece, cara. Então, assim... E fora que, às vezes, assim, você projeta uma venda e muitas vezes você tem uma barriga no mês, acontece alguma questão, você fica... Pô, Rio de Janeiro fica sem água numa sexta, luz num sábado. Ou tua água aumenta da noite pro dia 50%. E aí você cria uma barriga, e aí às vezes o investidor tem dificuldade de entender essas questões, tem né? muito. Então... A gente está passando por um momento já há alguns anos de investidores que entenderam que o mercado de restaurante tem uma rentabilidade muito maior do que o mercado financeiro, por exemplo, né? E aí vem uma galera que curte a culinária e acha que aquilo ali vai ser algo de um retorno muito grande, muito imediato, às vezes. Sim. E aí alguns operadores, até muito talentosos, acabam abraçando esse projeto e, cara, o cara perde saúde, alegria e vontade de fazer as coisas muito rapidamente, né? Porque tudo é bonito no papel e quando tá sendo feito, né? Quando abre... Total. E o cara começa a sentir a pressão de ter que dar resultado, ou até mesmo de, no pior dos casos, ter que pedir aporte financeiro, que é uma coisa comum. Aí a história começa a apertar, o investidor começa a quicar, começa a ter uma série de desavenças. Isso que a gente está falando aqui é muito comum. A maioria dos casos, inclusive, talvez. Sim. E eu acho que tem uma outra questão também, que... eu acho que as pessoas gostam de negócios que tenham alma, sabe? Muito. Cada vez mais, eu acho. Cada vez mais a verdade do negócio tá pesando. Sabe? Que tenham alma, que as pessoas sintam que tem um cara ali que teve um olhar e que construiu uma coisa e que toda a dedicação do cara tá ali. Enfim, é uma coisa meio inexplicável, mas o Haron tem alma. Eu acredito que o Venga também tem. Você já era de gastronomia antes? Não era. Você assim, construiu essa alma, né? Não tinha nada, eu trabalhava no varejo, numa empresa dos meus pais, não tinha nada a ver. Hoje em dia você só trabalha com Venga? Só com os empreendimentos gastronômicos? Sim, só com gastronomia. Só com gastronomia. É o que eu sei fazer, então tem que ser isso, irado, né, cara? E aí, assim, a gente, assim, vendo com o passar dos anos, até você falou de concorrência, tá sempre, cara, veio a pandemia, né, que foi uma coisa que gera dificuldades até hoje, né? Sim. A pandemia pra gente foi... Pra vocês foi traumático? Foi muito traumático. Pra todo mundo foi, né? Pro Haru, assim, não digo pra... Aconteceu um fenômeno, assim, claro, né? pra todo mundo foi... Mas pra quem não dependia, o Venga é uma experiência, né? Você assim, tinha delivery, né? Putz, não tinha. Não é muita característica do negócio. Hoje ainda não tem? Ou hoje tem, já tem, mas representa, sei lá, 5%, nem isso. O negócio todo. Os aluguéis são mais caros, né? Então, uma equipe mais inflada. Então, pegou bem pra gente a pandemia, assim. Para negócios que tinham delivery forte, né? Foi o meu caso. Menor um pouco o impacto, né? No meu caso aconteceu um fenômeno lá, cara. Delivery... A gente tinha um delivery muito... Como o meu negócio era muito pequenininho naquele momento ainda, embora o faturamento já fosse considerável, o delivery ajudava muito nisso. Eu tinha um faturamento interno ali de
sei lá, 150 mil e um faturamento externo de mais uns 150. Faturava ali uns 300 pau, mais ou menos, por mês. Quando bateu a pandemia, falei, pô, e agora, né? O que eu acredito que vai acontecer é que o delivery pelo menos vai se manter, então a gente vai ficar vivo, né? Sim. Literalmente vivo. E o que aconteceu foi, na verdade, foi uma surpresa, porque quando todo mundo entendeu que realmente não tinha outra forma de comer bem que não fosse pedindo um delivery em casa, o Haru parece que começou a ser muito requisitado. E, cara, meu faturamento foi aumentando. E eu tive que contratar a gente, graças a Deus, em vez de demitir. E aí eu cheguei ao final da pandemia com meu faturamento triplicado, cara. Cara. E aí isso que me deu asa pra voar, na verdade, né? Porque aí o meu omakase tava pronto e eu não podia usar. Mas era muito embrionário ainda. E a barbearia que tinha no segundo andar do lado ali fechou. O proprietário do prédio não queria ficar com o aluguel parado, me ofereceu, mas com carência grande. Falou, não, vamos lá, vamos fazer. Fez uma negociação boa, uma carência boa. E aí, nessas horas você tem uma estrutura de custo baixa, pois também é bom, né? E aí eu fui, ao longo do final da pandemia, construindo, eu falei, cara, esse monte de gente que não conhece meu trabalho, que tá comendo a minha comida, que tá feliz com a comida que tá recebendo em casa. Quando terminar a pandemia, esses caras vão querer conhecer de onde veio. Eu não tenho o que apresentar. Porque o ambiente não era mais um decisor de compra, né? Eu vou lá no Vengo, espaço do caralho. Vou lá no Haru, aquele espaço bostinha lá. Não era mais um decisor, né? A pessoa ia comer a tua comida da mesma forma que comia a minha, sem os parâmetros do ambiente. E aí na minha cabeça era isso, eu falei, cara, eu preciso construir um negócio pra apresentar a comida pra esse povo que vai vir, né? Porque eles vão vir, alguma hora essa porra vai acabar. Sim. E aí eu fui meio que nessa empolgação, peguei lá o marceneiro, o japonês, que é o Taniguchi, o arquiteto japonês, que é o Roberto Kubota, e desenhei lá eu mesmo o que eu queria, e eles fizeram o projeto, e eu, cara, botei meu dedo em tudo lá, falei, assim que precisa ser e tal, não sei o que, ficava mudando o projeto dos caras toda hora. Aí chegou naquele formato lá e foi a gente ganhou o prêmio do Melhores do Rio naquele ano, né? Foi 2021, a final da pandemia foi 2021. Foi 2021. Um ou dois, eu não lembro. 2 ainda reverberou um pouco. E aí, assim, o prêmio era em outubro, o restaurante estava pronto em setembro. E aí os jornalistas tomaram um susto, né? Ninguém esperava. Todo mundo olhou, aí veio os jornalistas tentando entender o que eu fiz lá, porque eu não falei nada pra ninguém, fiquei quietinho. Aí deu aquele boom, aí deu um boom maior ainda, né? Porque ganhou o prêmio, veio... Foi a pandemia, a gente foi muito cuidadoso, laudo médico a todo momento, todo mundo sendo testado, ainda toda hora na internet pra falar sobre a coisa. Que loucura. E aí no final eu dei um tiro certeiro, que foi mostrar pra todo mundo e aquele público que não me conhecia algo inacreditável. Então muita gente não tem referência do Haru nessa época que tu conheceu. Eu acho legal também essa coisa da descoberta, né? As pessoas gostam de descobrir, né? Gostam. E o Haru tem essa coisa de descoberta, de estar numa galeria, até hoje, de estar como se fosse um speakeasy, né? Um speakeasy de comida japonesa, né? Até hoje tem muita gente que não sabe o que é o Haru, ou nunca foi. E é muito legal, né? Porque se ele tá indo bem desse jeito, imagine quanto mais as pessoas conhecerem, como vai ser, né? É um grande exemplo que às vezes ponto não é o principal, né? Não, mas tu tá mestre nessa aí já. Cara, aí é isso, né? Empreendedorismo com cuidado, e quanto menos recurso você tem disponível, acho que mais cuidadoso você é. Também tem um pouco disso, né? Quando você tá navegando na maré flat, você normalmente... Isso é fundamental, cara. Eu costumo dizer até, hoje talvez a cozinha que mais funciona bem é a do Venga do Leblon, porque, cara, quando a gente foi inaugurar, o espaço era tão pequeno, eu tive que medir tudo. Sabe aquele filme do McDonald's com barbante? O cara, medir tudo com barbante, com não sei o que lá. Milimétrico, isso aqui... E, quando às vezes você tem muito espaço, você fica meio
Então, assim, a restrição Cissa participou dos outros? Não, acabou que ela não participou, a gente contratou um chefe executivo. Acho que, não, de Ipanema ela chegou a participar, foi logo em seguida. E aí depois a gente contratou um chefe executivo. A gente chegou aí a São Paulo, né? Ficamos 5 anos lá, foi uma experiência, pô, muito legal. Vocês abriram Venga em São Paulo? Sim. Que irado, a gente ficou lá muito tempo, foi um convite uma parceria com a Companhia Tradicional do Comércio, que são os donos do Astor, da Companhia Tradicional, do Pirajá, da Brás. Pô, foi uma experiência incrível. O Garrido, o Edgar, o pessoal, pô, a gente aprendeu muito com eles, muito. E foi legal. Os 2 primeiros anos foi uma bombação, assim. E aí depois é difícil, né? Você ter um negócio fora do estado, né? Não é um desafio. Cuidar das lojas deve ser um desafio. Cuidar das lojas aqui já deve ser um desafio, né? Mas foi muito legal. E aí depois a gente fez o Venga de Copacabana. Que é um sucesso, né? O Venga de Copacabana é um sucesso. A gente fez um tiringuito, né? O que é um tiringuito? É como são chamados os bares e restaurantes que ficam na costa da Espanha. Eles são especializados em paella, frutos do mar. A gente queria fazer uma coisa nesse sentido. Porque o tamanho dos Jengas é bem diferente, né? Então tem que se adaptar ao ambiente, cardápio. Então lá é mais restaurante. E a gente tem uma pegada lá, uma parceria com os pescadores do Poço Seixo que é muito legal. Que te beneficia nos outros também, né? Não, mas mais a gente vende um peixe no forno lá que a gente todo dia, o chefe vai lá e já tem contato com os pescadores lá e chegam de barco no mesmo. Às vezes tem peixe que acabou de sair do mar, a gente vende lá em 2 horas, ele assado, super gostoso. E também pouca gente sabe, talvez, né? Muita gente. Mas a tua culinária tem uma pegada de peixe e frutos do mar de uma forma geral, né? Muito. O pão de tomate que você faz, que teve o plus do atum lá, que é uma delícia. Do atum, É um caso desse, né? A gente tava discutindo sobre a questão do polvo um tempo desse atrás, né? Como tá difícil, né? Conseguir alguns insumos estão cada vez mais caros e raros, né? E o polvo pra você parece que é um... Você falou que vende 3 toneladas de polvo. A gente chegou a se falar muito, né, cara? A gente hoje compra 1 tonelada de polvo, mais ou menos, por mês. É muita coisa. É muita coisa, a gente se falou no final do ano, agora a gente tem que até se preparar, né? Vamos até falar depois sobre isso, porque hoje o povo tá 40 o quilo, mais ou menos. Chega o final do ano e dispara. Final do ano, cara, final do ano passado foi a 120, 130. Você compra e congela e deixa tudo porcionadinho? Então, a gente compra, congela, deixa porcionado, mas acho que esse ano a gente vai ter que comprar mais pra chegar no final do ano não ter que tomar esse susto, né? Tomar esse susto. Eu tava conversando com o Flávio, que é do Babo, né, também, e vende muito polvo lá também. Ele falou que ele tem uma parceria que ele compra mesmo, compra muito, congela para não chegar nessa fase do ano e tomar prejuízo em função de preço que alavancou em função da época do ano, né? Sim, para isso tem que ter caixa e lugar para armazenar. Né? A gente tá falando de 1 quilo a R$40. Você tá vendendo 1 tonelada por mês, só fazer os cálculos aí, comprando, né? Comprando, Só fazer o cálculo aí que vai ver o tamanho do investimento. Cara. Então, mas é uma coisa justa que é o core do teu business, né? Assim, tem que controlar a CMV. Mas é uma economia. E assim, o cliente não entende. Você um dia tá o polvo, sei lá, eu vendo 130 gramas de polvo a 60 e pouco, 70 agora. E aí, pô, no final do ano ir pra 100 e pouco. E o polvo, além de tudo, é uma proteína que quando você cozinha ela encolhe bastante, né? O polvo é proteína pura, tem muita água. A cabeça pesa 1/3 do polvo. Você consegue fazer alguma coisa com a cabeça do polvo? Cara, então, a gente faz croqueta. Muito. A gente faz croqueta. Vocês moem ela? Sim. A gente faz croqueta. A gente tentou fazer vinagrete, mas não funcionou muito. Mas hoje a gente faz croqueta. Ela é mais borrachudinha, né? Mais colagenosa, alguma coisa assim. Sim. Mas a gente lá, cara, é maníaco esse controle do polvo. Assim, a gente tem... porque assim, polvo representa
talvez, sei lá, 20, 30% da nossa compra, né? Caramba, isso tudo. Então é muita coisa. Então a gente... E aí tem esse tal de fator de correção, né? Sim. Que você falou que diminui a 3. Então a gente... Não é o preço final do polvo, né? Às vezes o cara oferece polvo cheio d'água. Tem isso, né? Tem, demais. Né? Aí tu Pescador. vai ver o povo reduz 5. Você Aí, o povo tá barato. Aí tu vai ver lá no final da tua cozinha, tá... Cara, tem duas malandragens, assim, algumas malandragens, assim, é malandragem, não tem o que falar, que o pescador faz. Uma delas é deixar o bicho lá afogado no mar de água e gelo, né? Pro bicho ganhar um pouquinho mais de peso. Sim. A outra é quando o cara vai pesar, ele mete no saco plástico, aí a água molha o saco plástico pesa, né, pescador? Aí vai botar na balança lá, pesa meio quilo a mais, se der bobeira até mais de 1 quilo. Então, quando a gente vai lá comprar os nossos produtos, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente escolhe, é botar para escorrer. Ah, essa caixa é minha. Escorre ela aí. Deixa escorrendo lá, 1 hora. Vai comprar as outras coisas, vai fazer as outras coisas. Depois de escorrer tudo, aí que a gente vai pesar. Cara, você vê, cara, com pequenas coisas você pode ter tanto ganho, você né? Perde. Uma vez eu fui eu tava acompanhando o meu sushi man lá, que ele vai comprar comigo, e eu tô vendo o que ele tava fazendo. Ele não tava se preocupando com descartar água e gelo das caixas. Fiquei só olhando, falei nada. No final, quando foi pesar tudo, não sei o quê, eu deixei pesar. Não falei nada também. Depois que pesou tudo, eu falei assim, agora o que você vai fazer é o seguinte, agora você para, você vai escorrer a caixa, você vai tirar o gelo de todas as caixas, o máximo que você conseguir, depois a gente vai pesar de novo. Mano, de verdade, numa compra a gente ia perder assim uns 600, 700 reais. Só naquele dia. Você vê como a nossa operação é detalhe, né, cara? Isso você tá falando de uma coisa. Lá a gente, além disso, a gente também checa a coisa do recebimento do povo. Tem uma planilha de fator de correção, né, que a gente... O melhor que a gente conseguiu é 2.2 no povo. 2.1 tá maravilhoso. Depende do tamanho. Então tem toda uma técnica que a gente já adquiriu, dependendo da panela, ele perde menos, perde mais. Tem um monte de macete, né? Então muito usando detalhe. a cabeça ajuda bastante. Pô, pra caramba. No meu caso, eu só consigo usar os tentáculos, né? Eu não consigo usar a cabeça. É verdade. Pode fazer uma croquetinha. Fazer uma croquetinha, né? Uma boa ideia. Como é que é? Tem bolinho de peixe lá, né? Tem o crockfish. Vou fazer o crock octopus. Com uma tintazinha de lula, né? É uma boa ideia, não é uma má ideia. Ou até no arroz, acho que eu já usei no arroz meloso também. Aí mete um camarãozinho no meio pra ficar Cara, mais isso é legalzinho. Sustentabilidade, né? Você tentar aproveitar do bicho o máximo possível, né? O que tem que ser feito, pô. Você vê, a gente tava falando naquele final do ano do polvo, né? Como daqui a pouco não vai ter polvo. Não vai. Eu tava conversando com a Monique Gabiati aqui também, e ela também usa muito polvo, né? Tem um mercado aqui no Rio de Janeiro que tem alguns produtos que são muito clássicos, né? Polvo, lagostim, coisas que são um pouco mais difíceis assim de conseguir. O que eu lembro de cabeça são esses dois. Lagostim, na época que eu comecei a comprar, custava caixa escolhida, né? Que só de item, de bichos um pouco maiores, né? Era R$55 o quilo. Hoje em dia você compra 120. Caramba. Tem peixe que desapareceu do mercado. E aí a gente tava conversando sobre a pesca de pote, né? Eu até mandei o áudio do meu amigo lá de Ilha Grande. Que é uma pesca que pega o polvo no momento... Né? É predatória principalmente porque é no momento da reprodução do bicho, que o busco tá buscando uma toca, né? Pra se esconder e reproduzir. Cara, é assustador, porque o cara falava, há alguns anos atrás, eu queria comer um polvo, eu virava pra minha esposa e falava, não, calma, eu vou pegar um polvo ali e já volto. Parava na encosta ali, pegava mexilhão, pegava polvo, pegava, sei lá, 2, 3 coisinhas ali que tava ali. Eu falo que hoje o polvo nem a uma distância grande você consegue achar. Mexilhão ele falou que desapareceu. Eu tava viajando, tirei uma foto no Uruguai, de uma praia lotada de casca de mexilhão. O cara olhou e falou assim, caramba, de onde é isso? Eu falei, cara, é no Uruguai, aqui no Ponta del Oeste, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, aqui a gente não vê mais, aconteceu alguma coisa, que desapareceu o mexilhão. Caramba, então, assim, a gente que tá trabalhando com produto de alta qualidade, fresco,
a gente vai passar cada vez a pagar mais caro mesmo, se não mudar aí alguma coisa drasticamente. As pescas predatórias de volume, de arrasto, realmente elas estão começando não, já estão aparecendo aí as consequências dessa pesca, né? Não, e aí tem que começar a ter pausa, né, pra criação, né? Porque acontece muito sardinha, né? Sardinha agora tá na época, mas sardinha... Olha isso também, cara. Sardinha era um negócio que ele falava que ele passava de barco e ele ia batendo em cardumes e cardumes de sardinha. Ele falou que hoje isso também não acontece. Então, assim, hoje a gente muda agora, que ainda dá tempo. Deu pra gente comer um pouco lá na frente, né? Pois é. E aí, eu tô preocupado. E aí, esse trabalho que eu faço de comprar de pescadores menores, caras que estão realmente vivendo disso, pescas alternativas, não pescas nobres, conhecidas, o que eu menos uso lá no meu restaurante é robalo, cherne, essas coisas, nem uso. Raramente. Eu dou preferência para os peixes alternativos que têm ainda volumes bons, e que o preço também acaba sendo melhor, né? Serra, carapau. Esses peixes são... Serra, carapau, cavala. Pois é, esses são os peixes que eu gosto de trabalhar. E esses são os que eu gosto de comer também. Pô. O teu peixinho lá é bom demais, cara. É bom, né? E a Paella Fest que tu faz sempre lá? Cara, isso eu tô te devendo uma participação lá, né? Tá devendo, vou cobrar aí. Pô, quando por quiser. Então, isso é um evento que a gente faz por muitos anos atrás. A gente começou. É uma vez por ano? Quando uma vez ainda por não mês? tinha esse termo de co-brand, né? Ainda não collab. Tinha... Collab, desculpa. A gente começou a fazer muitos anos atrás. A gente começou a chamar chefes convidados para darem a versão da paella, né? Deles, e fazer um paelhão e vendendo em pequenas porções. Na varanda do Venga, ao vivo ali. Então, cara, sempre é uma farra, um sucesso. Eu curto muito. Já recebeu figuras sensacionais. Thiago Banares, Paulo Chinho, Rafa, Alberto, Pedro Artagão, Henrique Gilberto, que faz um trabalho no Tupi, não sei se você conhece, maravilhoso. E tem uma chefe lá que tá lá sempre apoiando lá, que é fantástica, né? Que trabalha contigo, né? Que já fez não sei quantos milhões de paella. Ela que segura a bronca lá. Ela que segura a bronca, Ela que segura a bronca. O Bruno Katz foi o último que bombou. Muito legal. O do Thiago Banares, por exemplo, foi uma paella de rã, cara. Antes no mundo você vai comer uma paella de rã. Quando ele falou assim, pô, quero fazer uma paella de rã, eu falei, pô, só você mesmo, cara. Vamos fazer uma paella de rã. E, pô, tava demais. E, cara, dentro dessa tua pegada... A pegada do Venga é uma culinária espanhola autêntica, né? Sim. E tem algumas pinceladas de modernidade aí nessa história, ou é mais classicão mesmo? Cara, pouco, assim. A gente tenta, às vezes, botar uma sugestão. Agora, nos 15 anos, a gente tá pensando, assim, ter um cardápiozinho extra. Estamos pensando em algumas ideias de ter alguma coisa mais autoral, assim. Vai trazer alguém internacional aí, não? Não, a gente não sabe. Estamos vendo. Não vou dar spoiler aqui, mas estamos vendo. Mas, assim, cara, eu gosto da cozinha meio tradicional mesmo da Espanha. Eu acho que não gosto muito de invencionice, não. Como você também não era. Eu também não sou muito fã de invencionice. Eu aceito algumas invencionices porque fazem parte da sobrevivência do negócio, né? Já falei muitas vezes isso aqui. Não tem problema nenhum em vender salmão no restaurante, não no omakase, né? No omakase a gente realmente não usa salmão. São duas propostas completamente diferentes. Eu entendi isso e agora eu tô... Inclusive lá no Haru meio que desvinculando as duas, né? Tentando realmente trabalhar como propostas separadas, com nomes diferentes. O omakase se tornou o umai agora. Legal. Para ser avaliado de formas diferentes também, sabe? Não dá para avaliar o Haru como uma coisa só, com duas propostas tão distintas, né? Sim. Uma de um nível muito alto, em função de que é um menu degustação e tudo mais, e a outra que é um restaurante mais tradicional.
Mas eu faço as friturinhas, uso um Filadélfiazinho, raspinha, trufadinho. Porque, cara, tem um público que, na minha opinião, isso é a porta de entrada. Exatamente. E eu acho que pra tem evolução. um papel importante. Você tem filha também? Tenho. Deve ser da idade da minha filha. Tenho de 5 aninhos. Pra se introduzir é muito legal. Pois né? Salmão é um peixe que é fácil pra uma criança comer, né? Um Filadélfiazinho, ali, botar um queijinho pra ficar... Então eu acho que se eu faço isso muito bem feito, isso é a porta de entrada pra pessoa comer outras coisas. Eu acredito muito que essa comida um pouco comercial, muito bem feita, a pessoa a longo prazo, ela começa a te dar um pouco mais de credibilidade para apresentar outras coisas para ela, né? Sim. E aí o teu público vai evoluindo o paladar. Eu vejo muito isso lá no Harold. As pessoas vão evoluindo ao paladar ao ponto de, em algum momento, até deixar de consumir aquelas coisas mais comerciais. Né? Mas, pô, um ebitemzinho. Camarãozinho frito, creme cheese, salmãozinho, todo mundo gosta daquele negócio. Todo mundo gosta. Né? Tem jeito. Bom, mas dentro dessa tua culinária mais tradicional, quem foram assim, os lugares que você usou como referência lá fora, ou aqui dentro ou lá fora, mas eu falei, cara, quando eu fui criar, esses lugares aqui me inspiraram muito. Pra galera aí cara, tem meio que debater o assunto. Tem um monte, cara. Então, inclusive a gente já fez algumas coisas lá no Venga que foram legais. A gente já fez um jogo americano, porque todo mundo que vai pra Espanha me pede dica pra viagem, né? Desde que abriu o Venga. Tu tem um jogo americano. Eu tinha um jogo americano. Hoje em dia a gente até quer voltar a isso, mas hoje em dia tá sem jogo americano. Mas a gente tem um jogo americano com dicas de toda a cidade, os lugares, o que comer em cada um, porque na Espanha, acho que até no Japão, né, é uma coisa meio que parecida. Sim. Você tem esse lugar, mas ali você tem que comer isso, né, ali isso, pô, São Sebastião, por exemplo, você vai na Rua dos Pinchos, cada lugar você tem um pincho que tem que comer, né, e aí você vai passando. Então a gente fez o jogo americano de São Sebastião, de Barcelona, indicando os lugares e o que comer. Mas assim, pra mim, apesar de São Sebastião ser em termos de produto e comida o que há de melhor, né? Eu quero muito conhecer o Japão, ainda não conheço, mas São Sebastião pra mim é o que há de melhor até então. Mas Barcelona, em termos de concepção de restaurante, de ambiente e comida, né? O geral ali, ele te entrega uma coisa fantástica, né? Madrid também. Então, Barcelona é a referência. E eu acho que tem uma coisa no catalão que é uma coisa mais divertida, né? Então, foi muito ali. Foi Tapas 24, Canhete, o Quimet. Acho que foram mais esses, assim. Tem a cervejaria catalana, que é um clássico. Qual é o teu preferido desses todos? Cara, o meu preferido é o Canhete. Acho que o Canhete é... Quando você viaja, é pra lá que tu... o Canhete é sensacional. Madrid tem o Sala de Despice, que é fantástico. Não sei se já ouviu falar, pra mim... tem o saudoso Tickets, né? Que, assim, não foi referência, porque, pô, quem tava lá era o Alberto Adrià, né? Mas... um restaurante incrível de tapas, uma coisa mais autoral, né? E era um restaurante que você se divertia, né? Apesar da cozinha ser mais de entretenimento, né? Tanto que tickets é a coisa do ingresso pro entretenimento, né? Então foi fantástico ali. Mas hoje, pra mim, o Sala de Despice em termos de gastronomia, assim, de experiência, uma das coisas mais fenomenais. Não sei se você já ouviu falar. Não, eu vou pesquisar, inclusive. É fenomenal. É uma coisa mais de... Também rola um entretenimento, que tudo é finalizado ali na tua frente. E muito cozinha de produto mesmo, né? Pouca intervenção, a intervenção que é mais ali na tua frente. É muito bacana mesmo. E essa pouca intervenção você tá puxando ali pro solo também, né? Produtos sim. regionais, pouca intervenção, orgânicos, mais
natural possível. Cara, e o solo tem uma facilidade que a gente faz o pão, né? Então, o pão já é feito por nós, já é bom. Então, assim, pegar produto bom, juntar, não tem erro, né, cara? Assim, Tu tem uma linha de sanduíches legais lá? tenho. E, assim, por exemplo, o que mais sai, o que mais faz sucesso é o misto quente, que é o pão do Venga, um queijo super bom do La Tocineta. La Tocineta? E o presunto do Cochon Rouge, que é fantástico. Não sei se você Sim, conheço. Queria é muito ele aqui, fantástico. inclusive. Então, assim, não tem mais o que inventar, sabe? Uma manteiguinha, não tem mais o que inventar. Usa uma manteiga legal ou uma manteiga mais... A manteiga a gente faz lá Vocês mesmo. que fazem mesmo? Que maneiro. Então, assim, é isso. Então, e aí tem o sanduíche de falafel, que é um sucesso, de rosbife. Bota um sando lá japonês também, pô. A gente já pensou. Lá, ou uma salada de ovo. Salada de ovo a gente também pensou. O japonês gosta muito de salada de ovo. Eu pensei salada de atum, pô. Trabalha atum. A gente faz club sandwich lá, né? Com atum em vez de frango. Tem um sanduíche muito bacana. Você não foi ainda, né? Não foi, pô. Tem que quando eu vou naquela direção, normalmente eu quero ir no Venga. Tem que ir. Mas vai fazer um brunch ou então almoçar lá porque o do Leblon tem tudo que tem em Ipanema, mas tem mais prato, né? Lá no Leblon é restaurante e café, né? Tem mais coisa, a gente ainda vai botar mais coisa lá. Além do que tem em Ipanema, tem tapioca, tem grelhados e vegetais, até que o Vini, que trabalha com o Rafa, ajudou a gente nesse capítulo a fazer. Vegetais incríveis, ficaram incríveis. Assim, também é uma coisa de produto, tudo orgânico, 1 ou 2 ingredientes ali, charbroiler, então uma boa fritura e, é isso. Eu entrevistei aqui também, bati um papo com o Daniel, do Queijo com Prosa, saca? Sim. Cara, ele me apresentou. Eu acompanho o trabalho dele. Eu sou consumidor também. Eu já conhecia muito das coisas que ele tem lá no site dele. Mas ele trouxe umas novidades, trouxe um requeijão aqui, que era um negócio de doido, cara. Que é um requeijão especial, com o fundo do tacho, que não sei o que. Eu inclusive comprei e já tá lá em casa. Requeijão de corte, não era de Eu acho que era um requeijão tipo de... se eu me lembro bem, era de corte. Ele era cheio de... Mas ele era mais duro, assim, mais Ele é mais durinho, mais firme. Cara, que delícia de requeijão. Muito bom, né, cara? E aí eu tava lá zapeando lá, escolhendo meus produtos, ainda dei de cara com um doce de leite com cumaru. Bicho, ainda bem que era um potinho pequeno, porque o negócio é viciante. Comi até quando não tinha mais disponível. Vou ter que comprar mais, porque era viciante mesmo. Esse negócio de achar produto é muito bom, né, cara? Você encontrar uns produtos... Tem uns produtos assim, cara, assim, no Brasil, né? Os cafés lá que você usa são cafés especiais, provavelmente. Da Tocaia, que é da Serra da Mantiqueira, um puta produtor de café. Super especial. Tem um barista lá. Sim. Temos um barista e estamos fazendo sempre treinamento. É difícil achar barista pronto, né? Eu conheço assim, muito o Léo do Café ao Léo, né? Muito meu cara, amigo. Super bacana. Ele te ajuda lá? Encontrei ela semana passada. Não, eu conheci ele no solo outro dia, ele se apresentou, foi um papo super legal. Inclusive os cafés dele são incríveis. Ele tá me contando que toda semana tá indo pro Caparaó, 7 horas de viagem. Eu comprei um terreno lá por causa dele. Sério? Sério, um dia desse atrás não, uns 2, 3 anos atrás. E eu sou amigo dele de frequentar a cafeteria dele, né? Ele frequenta o restaurante também, aí ia lá tomar um cafezinho lá. Não sou muito de café, mas sou curioso, né? E o Haru, antes de ser o Haru, era uma cafeteria. Ali Henrique... na galeria mesmo, em cima? Na entrada. Era uma cafeteria chamada Café, não lembro agora. Café e Sapori. Eu comprei a cafeteria e montei o Haru em cima dela, né? Só que o café que era usado lá era o café da Fazenda Camusim, do Henrique Sloper. Sim. Foi o cara que criou o Jacu Bird, aquela história toda do café do passarinho lá e tal.
E o Henrique Sloper era dono do imóvel onde o Haru tá, né? Foi ele que me autorizou, inclusive, sem nenhum tipo de garantia, a montar o Haru lá. O cara me conheceu e acreditou no meu papo e deu certo. Não tinha garantia nenhuma na época. Aliás, um abraço, Henrique Sloper, você mora no meu coração. E aí enfim, aí entendi, ele me ensinou, botou um barista lá para me ajudar a entender e tudo mais, aprendi bastante sobre café ali na época, porque enquanto eu montava a minha cozinha, a cafeteria tava ali funcionando e vendia muito café, vendia 200 xícaras de café por dia. Cara, era bizarro. Universo, né, cara? Café é um universo, né, cara? Só que, assim, o bebedor de café é um bicho diferente. Não sei lá na tua, mas ele senta lá, toma um café e fica 2 horas ficava 2 horas na minha mesa. Chegou uma hora que começou a conflitar a história, política, né? Tem que ter uma política aí, ali a minha política foi falar que a minha máquina quebrou. Eu falei, quebrou, os caras piraram. Como assim? Você não vai... Quanto tempo vai levar? Eu falei, não sei, cara, é uma máquina muito cara. Eu dei um monte de desculpa lá pra tirar o negócio, no final das contas. Cara, mas assim, foram embora. Falando de café e até do Léo, também bati um papo com ele nesse dia que ele teve. Ele é um cara fantástico, muito legal. Cara? Eu falei, pô, preço de cachaça, porque é complicado achar barista. Cara, às vezes a gente se mete, assim, a gente vai querer abrir um restaurante, né? Se mete numa coisa que a gente não tem noção. Se a gente não tiver noção, se a gente não tivesse noção, se a gente tivesse noção, talvez não fizesse. Não fizesse. Cara, hoje, pô, Bruno, a gente tem que regular café de manhã e de tarde, assim. É uma coisa assim, é muito técnico, cara. Dependendo muito técnico. do clima que estiver fazendo, o café tem que ser moído de formas diferentes. Depende da torra, quando foi torrado. Aí o Léo realmente ele vai pro Caparó, às vezes, se deixar toda semana. O cara, e são 7 horas de distância. E tem um outro cara fenomenal também, é o Emerson, que ajudou muito Emerson, a gente. Eu tive contato com ele também. No início, cara. Coffee Five, né? Coffee Five, que é fenomenal, sabe muito, um fera, um dos maiores nomes de café do mundo, né? Hoje em dia. E uma outra que tá dando consultoria pra gente, a Mari Mesquita, também é uma figura super especial, super importante e relevante no meio do café. Ela mora em Brasília. Que legal. Da consultoria também para cafés em São Paulo, super importante. Muito bacana. Esse mundo do café é uma coisa de louco. O Léo me chamou lá pra ir pro Caparó. Ele, vamos lá no Caparó, como se fosse ali na esquina, né? Aí eu não perguntei onde era. Eu falei, vambora então, tô de bobeira. Amanhã eu tô de bobeira, vambora. Ele faz bate e volta. Bate e volta, 7 horas. Quando eu entrei no carro, eu falei, e aí, a gente chega em quanto tempo? Ele, não, são 7 horas de viagem. Eu falei, que isso, velho? Caraca. Tá maluco? Aí eu falei, vambora então, foda-se, a gente vai batendo papo, conversando. E aí chegou lá e comprou um terreno. Não, cheguei lá, ele tava comprando um terreno pra fazer a sede da empresa dele lá. Ele é doido desse nível, ele comprou um terreno lá pra montar a sede da empresa dele. E ele conhece todo mundo, super respeitado lá na região. E aí ele bateu lá e comprou o terreno que ele queria comprar, mas os outros produtores, as outras pessoas sabendo que ele tava por ali comprando o terreno, queriam apresentar uns lugares pra ele também. Aí foi num, foi no outro, o dia tava muito bonito. Aí, quando fomos visitar uns 4, 5 terrenos. Quando deu assim umas 5 horas da tarde, tinha uma cadeia de montanhas, o sol batendo lá na montanha, no poente, lindo, maravilhoso. Eu olhei pra cara do Léo e fiquei olhando assim, igual bobo pra aquela paisagem, assim. Eu falei, Léo, você tem que comprar esse terreno, cara. Isso aqui tá incrível, lindo. Lá você vai montar a sede da tua empresa, mas é aqui que você vai montar a tua casa, né? Onde você vai receber as pessoas e tal. Sim. Aí ele virou, não, pô, minha mulher falou a mesma coisa, mas, já comprei lá, não quero mais gastar dinheiro, isso aqui. Fernando, não sabia nem onde eu tava, cara. Eu olhei pra cara dele, eu falei assim, vem cá, eu posso comprar? Ele falou, se o cara quiser vender pra você... Cara, a gente vive num dia a dia tão maluco, né? Tão barulhento e tão estressante. A gente chega num lugar assim, que é tranquilo, calmo. Que é abobalhado. Fica abobalhado, né, cara? Aí comprei o terreno do Bruno Amorim, que é um excelente produtor de café lá também. Cuida lá do terreno até hoje. Eu quase não vou lá, infelizmente, porque é muito longe.
Mas você comprou como investimento? Não, comprei porque eu quero fazer alguma coisa lá, cara. Na verdade, já fiz, né? Eu plantei yuzu, que é um limão japonês. Tô plantando shiso, vou levar um pé de sudachi, que é um outro tipo de limão. Tô aproveitando o clima da região lá de cítricos, né? Que tem muitos cítricos lá pra ter minhas arvorezinhas lá. E aí, quando o Léo, inclusive, a produção que teve de yuzu minha lá, ele que trouxe, Cara, é fantástico. As pessoas são fantásticas, são super agradáveis, não tem miséria na região, é simplicidade, mas todo mundo tem casas boas, tem assim, fartura, sabe? Tem trabalho para todo mundo. Então eu fiquei meio abobalhado com a inteligência das pessoas, a simplicidade, essa coisa acolhedora, educação, né? Então, lugares são especiais. Tô pra voltar lá e dar continuidade lá, a limpeza do terreno. Vou querer conhecer, hein, cara. Cara, total. Mano, e aí? Que história, hein? Tá batendo aí já o teu horário. Caraca, passa rapidinho. Passa rápido, né? Passa rápido. Quer falar mais alguma coisa aí, bicho? Cara... Convida o pessoal pra conhecer o solo aí, que o Venga todo mundo já conhece. O solo... Então, cara, quem não conhece, eu acho que vale muito, né? Vale muito conhecer. Eu acho que é um conceito bacana, super bacana. A pessoa pode ir em qualquer momento, é um brunch, é um almoço, refeições leves, é um doce. Tem doces ótimos também que não são saudáveis, assim, tem açúcar, né? Mas é uma coisa totalmente artesanal, né? Sim, mas que seria da vida se não fosse um docinho, né? A gente faz tudo lá, né? Tem uma confeitaria, uma padaria e tudo é feito lá. E o que não é feito é de pequenos produtores. Então, é um negócio super interessante de... Cuidadoso, né? Cuidadoso, tudo é pensado. A galera que trabalha e que tá... Né? Isso também é uma característica boa desse tipo de negócio, né? A galera que trabalha tá contente, a galera que vai é uma galera também que tem a ver com a história. Então... Tá todo mundo convidado a conhecer. É isso aí. E obrigado por ter vindo, cara. Pô, eu que agradeço. Tá meio adoecido aí, mesmo assim fez o esforço de estar aqui. Pô, obrigado de verdade. O papo. Cara, passou rápido pra cá. Estamos aqui. Passou 1h30 já. 1h30. Mas muito obrigado aí. É um prazer falar contigo. Pô, o prazer é meu. Uma pessoa que eu admiro e cara, é o restaurante que eu mais vou. Pô, obrigado. A gente não vai muito em restaurante, acaba não indo, né? Cara, assim, a gente trabalha o dia inteiro. A gente vai quando viaja, né? Quando a gente termina a nossa... Eu, pelo menos, quando termino meu trabalho, quero sentar no meu sofá e assistir uma série, alguma coisa pra dar uma relaxada. Então, cara, é o restaurante que eu mais frequento disparado hoje em dia. Parabéns, porque eu sou fã mesmo. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado pelo papo. Tamo junto. Obrigado. Fernando Kaplan, Solo e Venga. Obrigado, gente. Tchau, tchau.